Pessoal, dando sequência a nossas palestras, eu convido aqui ao palco a Milena Pedrosa e o Antônio Caieiro. A palestra que será ministrada nesse momento tem como tema Identidade é Ouro, a economia criativa como patrimônio vivo e futuro. Milena Pedrosa é executiva e estrategista em sustentabilidade, liderança e relações públicas, com mais de 20 anos de carreira dedicada a projetos de alto impacto social, com mestrado em liderança e estratégia pela London Business School. Ela é atual CEO de consultoria boutique Agente, onde aplica sua visão holística para construir parcerias transformadoras e um futuro regenerativo. Milena se destacou como secretária adjunta de Cultura e Turismo de Minas Gerais em 2020 e 2023, período em que implementou políticas públicas de desenvolvimento para 853 cidades. Sua trajetória em gestão e inovação se consolidou também na fundação e direção do Sesc Palladium e em posições estratégicas na Embratur e CNI, a Confederação Nacional da Indústria, atuando como uma verdadeira arquiteta de conexões e resultados globais. Antônio Caieiro, sócio-diretor da Planeta Cultura e Sustentabilidade de Ouro Preto, atua no desenvolvimento e também na gestão de programas e projetos voltados à cultura e economia criativa e ao desenvolvimento territorial. Concedeu aí e executou iniciativas em mais de 100 municípios de 8 estados brasileiros, com reconhecimento de instituições nacionais. É também diretor artístico, mediador cultural e cofundador do Instituto Território Criativo, com atuação na articulação de territórios criativos em Minas Gerais. Sejam bem-vindos os nossos palestrantes. Bom dia. Estão me escutando, então, né? Eu grito, né, gente? Mas o microfone vai ajudar. Bom dia, novamente. Uma honra estar aqui. Rosana, é impressionante, né? A gente não combina, mas assim, né? Você falou, né? Eu e Toninho ficamos ali. Muito do que a gente vai colocar um pouco aqui, com um pouco mais de detalhe, né? Específico da nossa área, mas tem tudo a ver e muita conexão, até porque eu acho que é isso, né? É sobre como a gente pensar um futuro melhor. Então, obrigada, que eu acho que a gente está aí extremamente conectado. Eu e Toninho fizemos várias reuniões antes da gente pensar o que trazer, né? Porque Toninho é do território, né? Eu não sou de Ouro Preto, mas como Rosane também me sinto muito em casa aqui, já vim várias vezes. E a gente pensou como trabalhar e pensar a economia criativa e o turismo aqui em Ouro Preto, para além de uma narrativa única e sobre a identidade. A gente pensou muito que Ouro Preto ela é tão complexa no sentido dos 12 distritos, são 12, não é isso? 12 distritos, uma sede, uma história, um início quase de um estado junto com Mariana, né? Uma história linda, inclusive eu acabei de ler um livro lindo que chama Poemas para Bárbaras, vocês já leram? Sobre a história de Bárbara Leodória Varinga Peixoto, que fala dos Inconfidentes, que é uma coisa belíssima, contando essa história. E por que a gente fala identidade aqui? A ideia que se a gente não se entende, não entende a nossa história, não entende de onde a gente veio, a gente não vai saber nunca o nosso futuro e para onde a gente vai. Isso é um pouco do conceito de arte contemporânea, né? Que não adianta a gente fazer arte contemporânea sem entender o que já veio antes da gente, mas isso é um pouco da nossa história, a gente como seres humanos, e isso é um pouco da nossa história que a gente carrega para a economia criativa, para os negócios. Nenhuma empresa, independente de qual setor, se ela não entender a história do lugar onde ela está, ela não vai saber construir, né, esse futuro. Então, eu queria começar... Passa, por favor, que eu estou sem meu negócio então. Tá aí, é muito trem para administrar. Está vendo? Já larguei. A gente anota para a gente seguir um roteiro, mas pergunta. Toda vez eu largo no slide 1 ou 2, eu já esqueci minhas anotações e já estou aqui. Bom, eu vou passar, eu não sei se vocês já viram esse vídeo, é só um minutinho na nossa oficina de tarde, vou convidar todos para participar, a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas esse vídeo, a Chimamanda é uma nigeriana maravilhosa, não sei se vocês conhecem, eu sou louca com ela, os livros lindos, e ela é incrível, esse TED dela, eu convido quem não participar da oficina que a gente vai ver juntos a assistir, ela fala o perigo da história única.
como é perigoso a gente ver as coisas enviesadas por um único olhar. E eu acho que, quando a gente fala de diversificação econômica, a gente está falando justamente de não escolher uma única narrativa para o território, né? Então, eu vou ver, é só passar, ele vai? Eu sei que vai. É 1 minuto, tá, gente? All of these stories make me who I am. But to insist on only these negative stories. And most of all, a kind of normalized political fear invaded our lives. All of these stories make me who I am. But to insist on only these negative stories is to flatten my experience and to overlook the many other stories that formed me. The single story creates stereotypes. And the problem with stereotypes is not that they are untrue, but that they are incomplete. They make one story become the only story. Então, é muito maior e muito mais denso que isso o vídeo, mas aqui eu queria só que a gente refletisse que a gente vê Ouro Preto como ciclo do ouro, como barroco, como patrimônio e a mineração. Vocês acreditam então, que Ouro Preto é só isso? Né? Que já é muito, não estou falando que é pouco, né, gente? Que até porque essa história é bonita de muitos anos. Mas a gente acabou criando uma narrativa para Ouro Preto que eu acho que ela é poderosa, não é mentirosa, ela não é, mas ela só é incompleta. E a gente tem 12 distritos, a gente tem uma economia criativa pulsante, a gente tem uma identidade muito forte e vários pontos de vista. Ela é diversa e ela é poderosa. Então, eu queria que a gente olhasse a diversificação econômica desse ponto de vista. Quantas narrativas a gente precisa criar para potencializar de fato? Né? Ontem eu escutei de várias pessoas que vieram ao palco falando que a economia criativa, que a cultura faz uma geração de futuro mais longa, que demora a retornar para os cofres da prefeitura aquele valor. Eu concordo e discordo. Eu entendo que o ciclo é longo, mas eu entendo também que a gente tem que parar de fazer política e parar de fazer negócios imediatistas, que é um problema de hoje em dia, né? A gente quer a estética rápida em vez de a gente, né, dar as coisas sabendo que vai envelhecer. A gente quer uma fórmula mágica para emagrecer, em vez de pensar que é uma coisa de saúde, de futuro. São reflexões, nada contra isso, tá, gente? Eu tenho meu botoxinho, né? Não é sobre isso. Eu estou falando como que a gente tem que refletir como que a sociedade está superficial e querendo tudo muito rápido. E a política não deixa de ser a mesma coisa, né? Todo mundo está querendo resolver o agora e permanecer no poder. Isso também vale para empresas, isso vale para as pessoas. E a gente não vai construir um futuro se a gente pensar só no agora. E sem pensar que o ciclo da economia criativa ele pode ser um pouco mais longo, mas ele é lindo, diverso. E a criatividade não tem fim, gente. Ela não acaba daqui 20 anos. Ao contrário, ela se potencializa, ela se multiplica, né? Então, essa é um pouco da reflexão que eu queria fazer. Só que agora não sai. Será que... Amora, passa aí, porque eu acho que por causa do vídeo ele meio que travou. Não. Para aí. Então, eu queria só colocar um pouco sobre algumas tendências globais, que Toninho Maravilhoso é do território, vai falar melhor de Ouro Preto do que eu. O mundo mudou, gente, do ter para o sentir, graças a Deus. Né, gente? Porque ter já era. Né? A coisa da sustentabilidade que a Rosane falou. Não quer dizer que é um problema nenhum ter, tá, gente? Eu não sou contra o capitalismo, eu só acho que a gente precisa pensar ele de forma diferente, porque a gente já sabe que ele não deu, né, gente? Né? Do jeito que ele está dado, ele não deu. A gente tem que pensar como o capitalismo pode ser uma coisa muito mais legal e muito mais poderosa com gente, com pessoas, e como que ele pode transformar de fato. Então, o ter mudou para o sentir. Isso é uma tendência global. Então, eu vou falar rapidamente sobre alguns dados da economia criativa, da economia de experiência e do turismo regenerativo, que a Rosane já colocou um pouquinho aqui também, né?
A economia criativa, gente, a gente tem muitos mitos. A cultura, coitada, sofre, né? A gente é tido como os doidos, alternativos. Não, você deve ser da cultura, né? Pela sua risada, já vi, meu amor. Também, né? Eu entendo isso, já escutei isso demais na minha vida. Ontem a gente teve o Fórum das Mulheres aqui antes. Tinha a Carla, que é da área da dança. Isso, Carlinha. Gente, que mulher maravilhosa. Tinha um monte de empreendedoras aqui falando, de repente veio ela, artista, falando, eu não me reconheço como empreendedora, né? Porque a gente faz uma única história das pessoas criativas, né? Acha que porque pensa um pouco fora da caixa, porque talvez não esteja tão preocupado com dinheiro, mas com o processo artístico, e que isso é um problema. Gente, isso é solução, né? Não quer dizer que o dinheiro não seja importante, que a gente não queira ele, mas a gente não pode achar que isso é a todo custo, né? E de qualquer forma, sem pensar no coletivo. Então, ali eu pus um mito, essa coisa de alternativo, de gente paz e amor, de hippie, mas, na verdade, é uma indústria hoje, a economia criativa, o PIB dela é mais de 3% globalmente, e aqui no Brasil também corresponde à realidade, maior que a empresa automobilística. Então, nós não estamos falando de uma coisinha qualquer. Eu concordo, como a Rosane disse, que ela precisa traduzir, né, em valor econômico, em sustentabilidade econômica. Né? Minha vida inteira na área cultural, eu trabalhei para desmistificar isso com os próprios artistas, com as próprias pessoas da área cultural. Gente, vamos lá, vocês também podem fazer dinheiro, por que não pode ser sustentável? Só não precisa ser o principal foco, né? E aqui eu não estou falando de economia criativa, não é só cultura, porque o turismo está dentro, publicidade, uma série de coisas. É uma gama, né, gente? É um setor gigante aí. Outra coisa é que investir na cultura é tirar dinheiro das áreas essenciais. Eu canso, né, gente? Mas a gente não pode cansar, não. Mentira, eu não estou cansada, não. Tem que falar isso, a gente tem que falar isso sempre. Não tem problema. Passei. Por quê? Porque retorna. É o que a gente falou, é negócio. Parar de falar, tem que investir na saúde. Gente, uma pessoa com sensibilidade e senso crítico, que gosta das artes, vamos combinar que essa pessoa, mentalmente, ela vai estar muito mais saudável, e isso vai afetar na saúde dela. Mas por quê? A gente não pensa, a gente está preocupado em quanto mais hospitais. Não estou falando que não tem que ter hospitais, que não tem que ter saúde. Obviamente, a gente tem que cuidar do agora. Mas se a gente não começar a pensar o que faz a gente melhorar a saúde, além do saneamento, além da cultura, do senso crítico, nós não vamos sair nunca do lugar. Vai construir milhões de hospitais, a população vai continuar a crescer e a gente não vai conseguir fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível, né? E a outra coisa é isso, a indústria dá dinheiro, a cultura dá despesa. Né? A cultura é coisa de gente alternativa e doida. E é isso que eu falei antes, a criatividade é esse recurso ilimitável. E ele é muito bonito, porque também é um processo coletivo, que eu vou falar um pouco mais para frente. Aqui tem outros dados, falando, por exemplo, cada real investido na preservação do patrimônio, que aqui em Ouro Preto é muito importante, volta 5 a 7 dólares para a economia. A questão dos benefícios locais, né? Quando a gente investe no turismo, na cultura, isso retorna, né, o artesão para todo mundo da cidade. E aqui eu estou falando, gente, que aqui precisa de muito processo de educação. Principalmente educação empreendedora. O que adianta ter um artesanato lindo se você não sabe entregar uma experiência para o cliente, uma embalagem? Então, também precisa de uma educação empreendedora, né, sobre isso. Aqui, essa economia da experiência que hoje a gente tanto fala, é uma coisa, de fato, uma tendência. Né? As pessoas não querem mais ir para um destino turístico, elas querem vivenciar a cultura. Né? Sentar num restaurante e escutar a história do dono do restaurante. Isso sai você uma pessoa muito melhor. E hoje tem até discutido essa economia da transformação, que tem a ver com o turismo regenerativo, né? Que você não vai só para experimentar. Você quer sair de lá transformado e você quer deixar o lugar transformado. Olha a beleza disso, gente. Né? De você chegar e saber que você vai comprar do artesão local, que você vai estar ajudando a comunidade. Né? Que você vai chegar num lugar e vai saber usufruir daquilo, dos parques, da melhor maneira possível, né? Fazer uma troca com as pessoas que estão ali, porque a gente vive e aprende de trocas, né, gente? Quando eu sento e converso com alguém, eu saio melhor. Eu acredito que a outra pessoa, pelo menos isso é o desejo para a minha vida, né? Que eu sento e consiga fazer que a pessoa saia do meu lado melhor e que eu também saia melhor a partir daquela pessoa. Acho que devia ser o objetivo de todo mundo, não que a gente consiga 100% do tempo, né? Esse mercado de experiência está projetado para fechar em 2025 em 93 bilhões,
de dólares. Então, não é pouco dinheiro que nós estamos falando, as coisas mudaram completamente, né? A gente sabe que as pessoas com experiência emocional, as empresas, na verdade, que trabalham com isso, têm um crescimento muito maior, né? A geração Z, hoje, teve uma pesquisa que fala que eles estão muito mais preocupados com gastronomia e com viagem do que comprar bens de consumo. Né? Então, assim, mudou completamente. Teve agora aquele evento grande, né, em Nova York, NRF, e falou muito sobre isso. Por exemplo, as lojas voltaram com tudo, físicas, mas como experiência, não como lugar que você vai comprar. É para como você experimenta aquela marca, para você saber aquilo que você quer, né? Para você sentir. Exatamente. E o gasto lá com as experiências estão crescendo 4 vezes mais com outros. Então, o que nós estamos falando de experiência? Quem que faz experiência, gente? Gente, cultura, arte, a criatividade, nada mais do que isso. Então, nada mais potente que uma cidade inteligente e criativa. E é isso que eu acho que é a história que a gente devia contar de Ouro Preto. Eu acho que é essa, não única, mas é uma das principais histórias que a gente devia contar de Ouro Preto. Aqui eu falo um pouquinho do turismo de base comunitária e regenerativa. A Rosane já deu um pouco desse lugar, mas olha a importância do mercado do turismo de base comunitária. Por que ele é importante? Porque ele é a comunidade recebendo, ele é a comunidade crescendo, todo mundo repartindo pão, gente, literalmente. Né? Tem um projeto muito bonito, chama Mano Cambiada, da Colômbia, em Chocó, uma cidade linda, interiorana, mas no Mar do Caribe, só com muitos problemas de violência, uma série de coisas. E uma mulher, a Josefina, ela foi vereadora, ela fez uma série de coisas na cidade, mas ela voltou e criou esse Mano Cambiada, que é o quê? O turismo de base comunitária. Ela juntou toda a comunidade para criar um instituto que eles pudessem se apropriar daquela comunidade e transformar a comunidade a partir do turismo, sendo que todo mundo participa do processo. Eu estou lendo um livro, gente, que chama Uncompete. Ele ainda não está traduzido, porque ele é bem recente, mas é um livro muito louco. Assim. Ele tem até um pouco daquelas estratégias do Oceano Azul, não sei quem já viu, que é o Estratégia do Oceano Azul um pouco mais marqueteiro, digamos assim, e o Uncompete é um pouco mais preocupado com aquele lugar de desmistificar por que a gente aprendeu a ganhar sobre o outro e não com o outro. E que, na verdade, a gente é obrigado, nossa cabeça foi determinada a falar assim, se você não for melhor que o coleguinha, acabou sua vida. A sobrevivência é ser melhor que alguém. E aí criou-se as redes sociais a partir desse contexto e tudo. Ela até não fala das redes sociais, não, isso sou eu. Mas é uma questão que eu penso muito, porque a gente foi falado que assim, é muito melhor a gente quer sempre se comparar com o outro, a empresa tem que ganhar mais dinheiro que o outro, eu tenho que ser melhor que o outro, eu tenho que ter mais que o outro. Em vez da gente falar, eu com o outro sou muito mais legal, e as coisas crescem muito mais. E a estratégia do Oceano Azul fala um pouco da questão da autenticidade, porque quando você é autêntico e tem sua identidade, você acaba se diferenciando de alguma forma, né? Que é um pouco do Uncompete. Se você é autêntico, você é único, mas ao mesmo tempo com o coletivo, você fortalece muito mais. Então tem um pouco a ver com o turismo de base comunitária, tem um pouco a ver com esse turismo regenerativo. Da gente pensar que a gente não está nesse mundo, né, só para a gente ter e só para a gente estar melhor do que o outro. A gente está para construir junto, para levar as pessoas juntas, né? À toa que pautas tão importantes, né, a gente discute sobre a diversidade. Porque a diversidade, ela não é coisa bonitinha ou política, como plataforma política que hoje é usada, não. A diversidade ela é fundamental para a gente, para a criatividade, para a mudança, né, e tudo mais. Então, aqui, gente, aqui eu já até falei um pouquinho sobre parceria e colaboração do futuro, porque eu entendo comunidade, setor privado, porque o Gilmar já brigou, tá, gente? Eu ia falar mais, ele já fez assim, ó, com horário para mim. Ele é bravo, vocês que não sabem, vocês vão ver na palestra dele, tanto que ele é bravo. Estou brincando, gente, é porque eu encho o saco dele mesmo. E comunidade, setor privado, poder público e tecnologia cria esse valor compartilhado. Então, eu queria muito que a gente pensasse sobre isso, porque é uma transformação interna,
para a gente gerar transformação externa. Não adianta, se eu faço isso internamente, a gente nunca vai conseguir mudar o nosso entorno, né? Tudo começa daqui para lá. Então, essa é uma tendência global que eu vejo de números de negócio, não é uma coisa, né, que eu estou pensando coisa de alternativa ou de gente da cultura, não. Isso é provado em números, como eu falei com vocês. E agora eu vou passar para o Toninho, que vai falar um pouco mais sobre como que todas essas mudanças de narrativas e tendências podem, de fato, né, Toninho, estar nesse território, né? Desculpa, né, meu amor? Ainda bem que o Gilmar brigou comigo. Eu não vou nem olhar para ele. Bom dia a todos. Obrigado. Milena. Não, maravilha. Primeiro, eu acho muito bacana que a economia criativa e todo esse novo contexto de turismo esteja ocupando esses lugares, e o Fórum tem sido um espaço, né, de excelência para difundir isso por Minas Gerais. No próximo dia 4 de março, o Encontro de Gestores de Cultura e Turismo do Estado também terá o mesmo tema, né, o tema da economia criativa e do turismo. Então, é importante a gente dizer que a gente tem um flow aí nessa direção, e Ouro Preto tem uma potência gigante. Eu não diria só Ouro Preto, as cidades históricas. Aliás, eu queria perguntar aqui, levanta a mão quem não é de Ouro Preto, por favor. Eita! Uai, gente. Então tá. E olha só, isso um pouco do que a gente vai colocar aqui é transferível, tá? Então, Congonhas, Nova Lima, né? As outras cidades, Conceição do Mato Dentro. Então, o que a gente está usando aqui, Ouro Preto, como paradigma, né, para a gente colocar o tema, mas é perfeitamente transferível. Acho que esse conteúdo ele tem a ver um pouco com tudo. Então, obrigado, e vamos lá. Segunda parte do Identidade, a palestra é nós dois em duas partes, né? E vamos lá. Não, pode aqui, vai mesmo, aqui eu vou controlando aqui. Isso. Primeiro, e aí é um ponto principal, gente, na hora que a gente está falando de diversificação. Primeiro, e eu acho que a Rosane colocou lindamente, Milena também, é importante a gente entender que história central é contada aqui, né? Se você pegar ali os escritos ali, se você pegar nas narrativas dos blogs de turismo, das matérias de turismo, dos órgãos de turismo e de apresentando Ouro Preto, o que você vai encontrar? Quais são as chamadas principais? Vai falar do quê? Que cidade está sendo apresentada? É sempre a mesma cidade. É sempre o mesmo lugar. É sempre a mesma história. Em geral, né? Não estamos generalizando, mas em geral que você vai encontrar por aí. E olha só, e pesquisando aqui, olha ali embaixo, por favor. Acadêmicos de Tucuruvi, São Paulo, 2009. Todo mundo na beira da avenida para entrar para o Sambódromo. E você vê, eu assisti esse vídeo, eu fiquei impressionado. Porque o tema da escola, ela praticamente resume tudo que é uma narrativa dominante de Ouro Preto. Olha lá, Ouro Preto, o esplendor barroco de uma vila rica, relicário da pátria, patrimônio da humanidade. Lindo, é tudo isso? É. Bate aí. Essa é a narrativa dominante, e ela é maravilhosa porque ela ajudou a cidade a estar de pé. Ouro Preto não estaria de pé hoje se não fosse essa narrativa ser construída, né, lá desde o primeiro momento, quando começam a surgir os órgãos de preservação, o IFAM, o SFAM, né, e a cidade é tombada a primeira vez, depois como patrimônio mundial. Essa narrativa ajudou a Ouro Preto se tornar o que é. Então, ontem a gente viu dados de turismo e viu que está bem, em muitos aspectos, né? Mas todo esse turista que vem aqui, concordam que ele vem baseado numa história, nessa central, né? E eu via o pessoal da Acadêmico do Tucuruvi, provavelmente 90% daquelas pessoas nunca vieram a Ouro Preto, chorando no começo, falando: Ouro Preto, meu tesouro, Tucuruvi, minha paixão. E aí, isso é maravilhoso, cara. O cara chorando, falando: Ouro Preto, meu tesouro. O poder da narrativa, né? Poder da narrativa. Então, essa narrativa está posta, maravilha, palmas para ela, né? Porém, toda narrativa dominante deixa outras de lado, concordam? Tem outras histórias que não são contadas. E aí que a gente entra nesse campo que a gente está falando, da base comunitária, da diversificação de todas as outras potências. Então, que outras narrativas?
E se a gente for pensar que Ouro Preto e isso que a gente está falando é um enredo de escola de samba, no carro central, né, o carro abre alas, lá vem Ouro Preto. Olha lá, vermelhinho ali, Ouro Preto. Vem lá, apresentando, né, a pujança do barroco, o ouro e toda essa questão maravilhosa. E é o carro abre alas, é ele que leva a cidade. Se você olhar em volta, você tem todos esses outros distritos, esses 12 distritos. Um bom diretor de harmonia, um bom diretor criativo de uma escola, vai ter que equilibrar esse samba até o final, porque senão você perde, ponto. Você vai perder e feio, né? Você perde por milímetros. Então, quem está nesse primeiro carro e olhar para trás, vai ver que os outros carros estão mais ou menos, as alas estão meio despingoladas, né? Pensa todos os outros distritos e às vezes até dentro da própria cidade, porque a cidade ela não é uniforme, elas são muitas cidades dentro da cidade, muitas narrativas dentro da cidade, dentro do centro urbano, né? Quem convive sabe. Então, é importante a gente olhar para tudo isso, para que elas existam. Então, a construção da narrativa, que histórias e potências estão fora dessa narrativa inicial e que já estão aqui no território, né? O que está invisibilizado? Que histórias foram invisibilizadas? Quando eu digo invisibilizadas, é porque, não que as pessoas não estejam lá, é porque não está sendo valorizado, porque a gente não está olhando para elas, porque a gente não está percebendo. Então, esse ponto-chave, né? O que está emergindo? Tem muita coisa emergindo que está falando, opa, espera aí, estamos aqui. Isso é maravilhoso, porque é uma potência subindo. Como fazer para que esses benefícios, então, alcancem o território como um todo? Como é que a gente trata das outras alas até o final, né? Para que todas as alas apareçam bem? Então, é um pouco isso, né? Essa questão da narrativa. E aí, para a gente entender que se a gente quer que o benefício chegue na cidade como um todo e se multiplique, né? Porque, na verdade, isso é, como você estava falando, né? A criatividade ela é exponencial, ela nunca é limitada, ela só vai crescer. À medida que a gente ativa, ela só cresce, né? Então, compreender tudo isso é um ponto-chave. E antes da gente avançar, e todo mundo falou, mas eu já até coloquei ali, por favor, deem uma olhadinha, só para a gente entender, quando a gente está falando de economia criativa, exatamente do que estamos falando. Então, aqui é uma, vamos dizer assim, uma divisão clássica, né? O que normalmente se entende por economia criativa. 4 grandes grupos, 13 setores, normalmente formam aí essa cadeia da economia criativa. Porém, além daquelas áreas ali, a gente, como todo outro setor da economia, todo setor industrial, você tem cadeias, né, de serviços que estão vinculadas àquilo. Então, você vai vendo que você tem uma enormidade de segmentos e de setores. Então, os meninos que estão aí gravando hoje, né, são parte dessa economia criativa, né? E nesse contexto, a gente tem as atividades principais e cada área daquela tem a sua atividade principal e tem todas as suas atividades relacionadas. Isso tudo compõe esse processo. Rosane falou um negócio que eu acho maravilhoso, que todo município precisa. Senão a gente nunca vai entender do que a gente está falando. A gente precisa dos indicadores. Se eu perguntar quantas empresas do setor de economia criativa nós temos em Ouro Preto, quais setores daquele ali estão representados aqui dentro da cidade? Quanto eles empregam, né? Essas respostas precisam vir, então tem que vir, porque aí sim a gente vai conseguir desalojar alguns mitos, né? E trazer questões novas, relevantes. Então, e os mitos precisam ser desalojados. Parece que é uma maldição que fica ali, né? Você prova que isso é economia, que isso é desenvolvimento, mas fica ali esses pensamentos. Então a gente precisa fazer de vez. Quem sabe não é aqui, porque Ouro Preto já começou, isso aí é importante, né? Aqui a gente tem o plano de economia, o municipal de economia criativa, é o primeiro de Minas Gerais. Eu também nunca, nenhum município eu vi alguém se estruturando nessa direção. É importantíssimo. Ainda falta elementos, faltam, mas é um princípio, né? Muito estruturado, que você já consegue uma leitura base do município, dos 12 distritos, do centro. Você consegue medir um pouco a percepção das pessoas, né? E porque, basicamente, nem quem está dentro do setor da economia criativa se entende como tal. Às vezes, você nem
Você atua dentro da área, mas não sabe que você faz parte daquele setor da economia. Então, esse ponto é fundamental. Já começou. Do lado de cá, a gente tem Ouro Preto buscando um reconhecimento como cidade criativa da Unesco. Ainda não foi, mas virá, né? Cidade criativa dentro da área de artesanato e cultura e arte popular. Isso é importante, porque já não começa a mudar a narrativa se a gente se lança num processo global, num reconhecimento global, onde você passa a fazer parte de uma rede mundial de cidades criativas, e você já começa a ser reconhecido por aquilo também. A narrativa começa a se equilibrar, outras narrativas começam a se equilibrar. Então, é muito bom que o município tenha isso, e é um convite aos outros municípios que a gente aprenda mais sobre isso, né? Trabalhe com as nossas inteligências, academia, com quem está operando, para a gente ter instrumentos concretos com que a gente possa trabalhar e influenciar e, de fato, desenvolver o setor. Aí, rapidamente, eu queria passar, porque esse ponto ele é chave para a gente, assim, como é que, então, pensando naquele território todo, a gente vai entender e vai abordar aquele território? Para a gente tem uma chave, e a chave é isso que a gente chama de patrimônio vivo. Ah, não é brincando, você está brincando comigo, irmão? Hã? Não, vou rápido, gente, estou brincando. O que a gente chama de patrimônio vivo é quem está vivo, não quem está morto, quem está vivo agora, produzindo e gerando cultura agora, sustentando essa produção do território. Então, pensa aí, o pessoal de Congonhas, o pessoal de Nova Lima que está aqui, o pessoal de Ouro Preto, eu estou dando alguns exemplos ali de segmentos, e aqui é o chão da fábrica. É o chão da fábrica. Se a gente pensar, por exemplo, nesse patrimônio vivo, quando a gente pensa numa festa que é patrimônio da cidade, um modo de fazer, como da goiabada aqui, por exemplo, Cascão, é um modo de fazer. Porém, o patrimônio... Como é que é? Carne de lata. Aí pronto, aí começa, vai ficando complicado. O que acontece, gente? O modo de fazer ele é tombado, ele acaba sendo transmitido por geração, mas tem um patrimônio vivo hoje que cuida dele, que é quem? As pessoas que fazem as receitas, quem está lá, né? Então, o patrimônio vivo é a chave para a gente... Aquelas pessoas, os mestres, as mestras da culinária, da cultura popular, quem está lá na base é que a gente precisa olhar para ele. Porque ele, hoje, é quem sustenta o processo daquilo acontecer. Se ele deixa de existir e não tem cambiamento, aquilo, né, com mais pessoas, com mais aprendizado, aquilo deixa de existir junto, né? Então, olha só, vou passar rápido por algum setor. Cada slide desse dá para a gente falar bastante, mas olha lá, as escolas de samba, né? Temos 9 escolas de samba em Ouro Preto, né? 9 escolas de samba, e aí BH tem 13. Imagina a cidade do tamanho de Ouro Preto, tem 9 escolas de samba, então, quer dizer, você tem uma raiz aqui. Ontem, que é do PAD, né, estava falando dessa questão da música, e é só a gente olhar aqui para dentro que a gente vai ver a música, ela tem... Alô. Então, gente, aqui o Gilmar não deixa, então eu vou passar mais rápido. Mas olha só, por que eu estou apontando as escolas aqui? Cada bairro, cada lugar que tem uma escola, tem uma economia criativa inteira para ser desenvolvida. Porque ela trabalha só no carnaval? Não, prepara aquilo o ano todo. A sede abre, tem ensaio, você cria o rolê todo funcionando. Eu amo escola de samba, eu trabalho com algumas das escolas da região. Então, aquilo é um potencial tremendo. Porém, precisamos olhar e falar, né, afirmar aquilo como esse potencial e não olhar para ele só no carnaval. Isso já começa por aí, né? Olha lá, as celebrações da fé. Então, se a gente for nesse território, as cidades históricas, Congonhas, né? Enfim, se a gente for só nesse território, do ponto de vista de atração de turismo, cambiado com a economia criativa, cambiado com essa abordagem de território, já é algo imenso. Ali 2 representações, esse nome que é um negócio tão maravilhoso, né? A Fé que Canta e Dança, né? E a Semana Santa de Ouro Preto, 2 expressões, mas há muitas outras festas. E aqui citando, por exemplo, a Festa da Lapa. Como que uma festa se mantém 300 anos, gente? 300 anos. Quantos? Pois é.
Né, já tá, os números estão aí, só que a gente precisa de sistema para operar com tudo isso. Né? Então, olha lá, a festa lá, 300 anos de transição de repasse. Isso aqui é uma coisa, uma joia de Ouro Preto. Né? A festa das Cavalhadas, em honra a São Gonçalo do Amaranto. Então, olha só, novamente, uma festa de 260 anos, transmitida. Então, e o patrimônio vivo está ali em quem? Quem consegue transmitir essa lógica da festa um para o outro? Quem está lá agora produzindo, criando, sendo cavaleiro, organizando a festa, enfim. Olha essa potência do ponto de vista do que a gente tem de articulação. As agremiações carnavalescas, né? Eu acho demais essa bandalheira ali, ela parece os filhos de Gandhi andando lá, não parece? Quando você olha assim, parece aquela foto do filho de Gandhi andando em Salvador, né? Mas toda essa galera trabalha o ano todo e é uma potência econômica, porque se a gente chega e destaca, né, e aponta. E aqui os exemplos são dos mais diversos. As bandas civis, que eu particularmente tenho uma paixão e acho que é algo que a gente não olha como deveria. Né? Quer dizer, você tem ali, a Alter tem 169 anos de banda, né? Forma músicos, forma identidade, está em tudo que é do enterro à festa, ao dia é as bandas de música, é parte da essência do Estado, né? Olha aquilo ali, né, que a gente às vezes nem percebe. Sabe os relógios de Ouro Preto? Os relógios. Ali o senhor Itatiaia. Ah lá, não é, gente? Olha, eu até arrepio, porque quando você imagina o que é consertar um relógio daquele, irmão? Né? Do Museu da Inconfidência, colocar isso para andar. Então, ali tem esse documentário que eu recomendo muito, chama 20 Giros. E aí está aqui Fernandelli, filho do seu Itatiaia, e aprendiz dele, né? Que isso é importante, e é uma herança que se passa de pai para filho. Então, olha onde é que estão nossos patrimônios vivos, para a gente falar, pegar, destacar, arrumar a escola de samba, para ela desfilar mais potente, mais forte, mais bonita. Os Cineiros de Ouro Preto tem ali um outro documentário absolutamente maravilhoso. Ele está presente na nossa identidade, ele está tocando aqui, você não está percebendo. Na hora que ele para, você percebe. Você viu o sino tocar todo dia. Um dia não toca, você cadê? Né? Está faltando alguma coisa aqui. Aí a gente vai falar de identidade aí, naquilo que falta, na hora que deu aquela ausência. Né? E a linguagem, né? Não é tocar sino, né? Cada toque quer dizer uma coisa. Tem um que chama para enterro, outro chama para festa, outro chama para casamento, outro chama para, né? E guardam ritmos ancestrais às vezes, né? Muitos deles, vocês vendo o documentário, eles falam disso. Beleza. Aí é o seguinte, olha só. Vimos esse potencial todo, mas como que se organiza? Onde que então a gente tem que tocar? A economia criativa como a gente precisa destacar isso, como um sistema territorial, não como uma lista de produtos. Tá? Olha ali está falando distritos criativos. O Ouro Preto está candidatando a cidade criativa. Isso é uma coisa vinculada a um reconhecimento global. Porém, as cidades podem trabalhar escalas diferentes de organização territorial, que é o distrito, que é a rua, que é o bairro. Pensa nessa escala. Um distrito, uma rua, um bairro. Tudo pode ser reposicionado dessa forma. Né? Se a gente dá leitura, se a gente articula, se a gente, né? Então, esse ponto é importantíssimo. E ali, olha lá, uma economia criativa desenvolvida, a visão que a gente trabalha não é uma lista de produtos. E ocorre que o quê? As políticas públicas acabam investindo em produtos, não em sistemas. Né? As políticas públicas, o patrocínio. Joaquim vai vir falar maravilhoso daqui a pouco. Então, ele vai consolidar isso tudo numa história que é o que a gente tem que aprender. Né? Então, olha lá, o sistema é tudo. São as pessoas, a história, os lugares, as tradições, as linguagens. A gente está falando de marco territorial, está conversando com o Joaquim agora há pouco. Né? Quando você tira um nome de uma coisa, as cidades têm uma
Às vezes você vê uma coisa absolutamente irritante, por favor, as lideranças, quando estiverem nas câmaras municipais, atentem para isso. As pessoas adoram mudar nome de rua, né? Aí eu tinha lá a Rua do Buqueirão. A Rua do Buqueirão, em Passagem, era um lugar que tinha uma assombração no meio do caminho. Aí lá embaixo ficava a Zona Boêmia, e aquilo estava ligado à história da mineração. Daí a pouco, e todo mundo tem uma relação com a Rua do Buqueirão. Daí a pouco a rua vira vereador José Belarmino, não sei das quantas. E vai embora o marco territorial, vai embora o imaginário, vai embora, né? Então, muito cuidado com o que a gente dá nome para as coisas, né? Em relação a essas questões da tradição. E ali, para destacar o final, olha só, territórios criativos. Como que se articulam? Ali eu dei 2 exemplos, olha ali, rapidamente. Quem em Ouro Preto aqui conhece o Espetinho da Resenha, nas Dores? O que acontece? Uma pessoa com um espetinho e uma rodinha de samba em volta, tac-tac, 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 vai nas Dores hoje para a gente ver aquilo que se formou, né? Cresce aí as pessoas, não, mas agora está gente demais. Aí que entra o poder público, como é que a gente contribui, onde que a gente chega no lugar. E eu vou dar 2 exemplos ali, ó. O Samba do Marília, que já está rodando, e o Espetinho da Resenha. Ou seja, é autêntico, surgiu, cresceu, se desenrolou. Esses meninos do Espetinho da Resenha, hoje, eles criaram um modelo de negócio. Para ali, para as Dores e para outros lugares. Eles levam isso para outros lugares, né? E é importante a gente entender que a economia criativa ela não fica travada no município, que não, ela gera produtos que vão para fora, que rodam, que circulam, tecnologias de produção que são desenvolvidas, às vezes, localmente. É aí que está, né, esse princípio. Então, tem acontecido, é muito importante que o poder público dê conta disso que surge naturalmente, sem ir lá e abafar, falar assim, aí você não cria aquela tensão. Sabe o que acontece aqui? Cria tensão com a narrativa oficial. Não, é a cidade patrimônio. Espera aí, cuidado aqui. Você tem que organizar essa tensão, né? Porque é o século XVIII, não pode brigar com o século XXI. Celebrar. Não, isso é a cidade no osso, né? Assim, e a coisa mais impressionante, basta os caras fazerem, hoje tem, né? Então, assim, é poder, né? Muito bem. E ali eu estou dando abordagem às Dores, e a gente vive uma tensão com a Praça Tiradentes, às vezes, como esse lugar de evento e tal. Você tem milhares de lugares na cidade que podem ser reapropriados. Bairros, distritos. Tem que começar, gente. Tem que meter a mão, arregaçar a mão. Começa, cria um movimento, né? Tem que dar o primeiro passo. Então, a cidade é repleta disso. Essa cidade, cenário, busca sempre a Praça Tiradentes. Quem busca a narrativa do cenário. Estamos fazendo um show na Praça Tiradentes. Aí, fica bonito nas câmeras. Tá. Quantas vezes a gente não vê isso acontecer? Então, já deu, né? Você falou isso ontem muito bem, dessa questão da diversidade do território. Aliás, algumas das coisas que a gente está colocando, você trouxe isso muito bem nessa viés da diversidade. Ali eu estou mostrando o seguinte, por causa da experiência do Espetinho Resenha, nós mesmos, a Planeta, a gente realizou aquele fado em cidades históricas, um festival internacional de fado, lá onde acontece o Espetinho Resenha. E todo mundo foi e ficou maravilhado, porque você tem uma vista de Ouro Preto que você cai para trás. É ou não é, ou não é, ou não é, não é? É. Então, beleza. Outro lugar aqui, ó, os Cestas Abertas, outra ocupação de território, né? Já vai. Olha lá, beleza. Aí, terminando, aqui, ó, não posso deixar de citar, a Fernandelli está aqui, as fanfarras de Ouro Preto, né, que também, para mim, é parte do patrimônio, mas que estavam apagadas. Esse ano passado foi recuperar, o Fernandelli trouxe isso de volta e foi um impacto, né, assim, a renovação do que ocorreu. E, sobretudo, o engajamento da cidade, né? E a gente vê, de fato, onde é que está o coração da cidade. Para terminar, o risco da desconexão. É importante a gente trabalhar, pensar que a economia sem identidade, né, vira cenário. A cidade vira só o cenário. Esvazia-se a emoção, esvazia-se o sentido. Que lindo, estou em Ouro Preto, me lembrei de você.
É os turistas em Mariana, no Pelourinho de Mariana, tirando foto, fingindo que está sendo açoitado. Né? É isso, é esse grau de loucura. E a cultura sem economia é o quê? Precarização. Então, a gente precisa juntar precarização. Aí é o patrimônio vivo, eu costumo dizer, patrimônio vivo, mas cansado. Então, a gente não pode deixar os mestres cansar, é aí que a gente tem que investir. Então, o lugar da gente olhar para isso, e está acabando. À tarde, a gente vai falar dentro da nossa oficina, cuidar dessas, buscar um pouco, com a contribuição de vocês, quem puder participar, formar um painel, né, com múltiplas visões, que é isso que a gente precisa para começar a exercitar esse lugar. Desculpa a extensão do prazo, valeu, obrigado.